Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero comentar primeiro para quem está me perguntando se realmente a chatonha já está no Brasil. Por favor, vejam o vídeo e prestem muita atenção no vídeo onde a Bolorenta foi para o centro da cidade eh, comprar um forro, né, uma imitação de tecido ou de couro para colocar em cima do armário que ela disse que está reformando, que é o armário que ela quer colocar na cozinha dela. Nesse vídeo, mais para frente também, ela está à procura de um fogão no mesmo vídeo. Que ela viu um fogão de duas bocas por R$ 700, alguma coisa assim, e ela achou muito caro. Vejam, por favor, e prestem muita atenção, porque tem algumas vozes assim que você percebe que são pessoas ali que estão na calçada, ou que estão na lojas, mas tem uma voz muito próxima dela que conversa com ela o tempo todo, desde do comecinho do vídeo que ela já está, quando ela já está na rua. E quem é que está com ela? É a voz da menina mais velha, da número 2. Eu acredito que seja dela e não da menor que ela, porque ela tem a mais velha, a Tequeca, né? Ela tem uma voz mais suave, mais doce. E ou é essa ou é a mais nova, mas eu acredito que seja essa, a Teteca, porque é a mesma voz, é sempre no mesmo tom. Desde o começo está com ela, depois ela está sentada em algum lugar procurando o ônibus e realmente você ouve um diálogo, não dá para entender quase nada, mas dá para entender que é a menina, essa adolescente que está com ela desde do momento que ela grava que ela está na rua. E propositalmente, é lógico, ela não se grava exatamente para não ter que gravar quem está ao lado dela, tá bom? Por favor, prestem atenção, tá? Depois, a hora que eu for editar, eu coloco por escrito o nome desse vídeo, que é para vocês assistirem e prestarem muita atenção. Eu assisti, gente, 3 vezes para poder chegar aqui para vocês e falarem e falar que eu tenho certeza, tá? Eu só acho que a voz das duas meninas, da Number Two, são parecidas, só que a mais novinha é uma voz mais viva, mais cheia de vida, tá? E a da filha número 2, da número 2, é uma voz mais suave, é uma voz mais, assim, delicada, tá bom? Prestem atenção e me digam, por favor. Então, de novo, no final do vídeo, eu vou colocar que vídeo é esse em que a Bolorenta vai para a cidade, que ela não se grava para não ter que gravar a neta que está ao lado dela nas compras, tá bom? E um pouco antes elas estavam indo, se encaminhando para o ponto do ônibus, elas tiveram um diálogo um pouquinho maior
até dá para entender o que ela pergunta para a avó e o que a avó responde para ela. É que agora também eu não estou lembrando o que é. Tá legal? Mas a neta está sim com ela. Uhum. Agora, gente, eu vou abordar um assunto falando o porquê que os documentos todos, o DNI, o visto da ex-estrangeirinha não pôde ser entregue para elas, porque que ele sai como se tivesse um erro. Eu vou até mudar aqui a página, porque se eu esquecer de alguma coisa eu vou falar. Pessoal, é o seguinte, quando nós fazemos alguma documentação nova, ou quando nós renovamos algum documento, para tudo, qualquer idade que a gente tenha, olha, eu tenho a minha idade, que vocês sabem qual é, mas quando eu faço uma renovação, eu fiz esse ano a renovação da minha habilitação, né? O que eles pedem? Nome da mãe e do pai. E muitas vezes só o nome da mãe. E muita documentação e muita renovação, eles pedem somente o nome da mãe. Principalmente quando você vai consultar algum documento que ainda não ficou pronto ou que esteja demorando para entrega. Quando você fala o que é e dá o seu nome, eles pedem o nome da mãe, tá bom? A estrangeirinha, ela pediu, desde que ela chegou lá na Argentina, né? A documentação, ela queria o visto argentino e queria o documento, né? Que é um documento nacional de identificação, tá? De cada país. Eu tenho o meu DNI de Portugal, porque eu sou filha de português com brasileira, eu tenho a minha cidadania portuguesa, eu tenho o meu passaporte europeu. Então, quando eu viajo para algum país europeu, quando eu apresento o meu passaporte europeu, ele só confere a foto, o nome e já me despacho, gente. Eles não ficam me segurando, eu não fico em filas, não fico. Não só eu, né? Todos que têm o passaporte europeu, tá? E ela queria exatamente ter essas vantagens lá na Argentina. Até porque, em primeiro lugar, ela disse que ia para ficar. Ela só sairia de lá com o diploma de doutora em medicina, né? Aí ela sairia da Argentina. Porque eu estou falando doutora em medicina, gente, porque tem doutora em engenharia, tem doutora até em pedagogia, tem doutora farmacêutica, tem como meu marido, é doutor em farmácia, um dos meus filhos também é doutor em farmácia, tem doutora em direito, né? Então, é isso. Ela disse, então ela foi atrás dos documentos, que era para ficar legalmente na Argentina. E falou tanto, né, gente? Olha, eu estou legalmente na Argentina. Por favor, quem vier para a Argentina, faça a documentação, fique legalmente no país. Vocês devem lembrar disso, né? Nossa, se sentindo. Mas o que aconteceu, gente? Quando eles falam que está dando erro na documentação, é porque alguma informação está incorreta. Quando é uma informação incorreta que ela esqueceu de passar, o documento volta, ela passa as informações novamente e o que acontece?
vão continuar fazendo essa documentação, que não foi o que aconteceu no caso dela, porque tentaram novamente e deu erro. Essas são informações que às vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, ou na maioria das vezes, o atendente ali nesse serviço público não sabe informar ou não soube informar para a estrangeirinha o que realmente aconteceu. Mas os funcionários que trabalham com a documentação, eles sabem, eles têm a informação e muitas vezes não podem passar ali para o atendente. E o que eu acredito que tenha acontecido? Voltando aqui no comecinho, quando eu falei que eles pedem as informações de mãe e pai, todas as vezes, né? Pai, será que tem o nome do pai nos documentos dela? Registro de nascimento, RG, CPF, todos os documentos que pedem. Será que tem nome de pai? Eu não tenho certeza. Eu não vou mentir para vocês e falar, porque não tem o nome do pai. Não. Eu acredito que não tenha o nome do pai. Mas até pode ser que tenha, não é? E quem é esse pai? Quais são os antecedentes desse pai? Porque a gente sabe que a Bolorenta tem o dedinho podre nas escolhas dela. E eu já vi, eu não posso dizer qual foi a resenhista que falou, mas porque eu não me lembro qual delas que foi, mas é uma resenhista que falou e que eu confio também, mas assim, eu estou em dúvida entre duas ou três que falaram, uma delas falou, ou todas falaram, que o pai também era se drogava e mexia com venda de drogas. Isso, gente, quando eles vão investigar, tem uma investigação, não é assim, eu quero fazer um visto para os Estados Unidos, eu quero já morar nos Estados Unidos, eles não facilitam, não. E agora menos ainda. Agora menos ainda. Por quê? Porque eles não querem pessoas com nome sujo, pessoas com antecedentes familiares sujos. Não querem. Eles estão errados? Lógico que não. Eles não querem. Aí vão, pedem nome da mãe. Vão lá fazer a verificação. A mãe tem uma dívida enorme, uma dívida financeira enorme no Banco Votorantim, né? Então, eles já ficam com o pezinho atrás, porque de repente a filha também entra com dívidas nos bancos, não consegue pagar e não é isso que eles querem para o país deles. Eles não querem. Aí, vendo mais coisas da mãe, a mãe tem dívida com a justiça no Brasil. E não é só uma, não, gente. Não é porque tem muitos processos rolando contra ela. E o último, o processo na justiça sobre o que aconteceu com a nossa querida amiga Lorena. Então, a mãe tem
muitas dívidas financeiras e muitas dívidas na justiça. Então, né, gente, está explicado. E ainda para piorar a situação, que também deve ter tido um peso para não expedição da documentação argentina para estrangeirinha, o fato dela dar o golpe no governo. Ela pediu o dinheiro para a creche, eles deram desde o começo que ela chegou lá na Argentina, eles seguraram e aí de repente eles soltaram o valor referente aos meses que ela já estava lá. Então, gente, ela conseguiria sim pagar uma creche para o bebezão, se ela quisesse. Mas para ela era muito mais prático ela pagar uma mixaria para a amiga estudante do 3º ano de medicina, né? Uma pessoa que ela não conhecia, ela não tinha conhecimento e não tem até agora dos antecedentes dessa pessoa e nem com quem essa pessoa anda ou andava, né? Mas desde os primeiros dias ela já entregou aquele bebê inocente nas mãos de uma estranha. E alguma coisa tem, porque no aniversário essa babá estranha já levou um amigo pro aniversário do bebê e eu estou achando que esse amigo foi o que se apresentou para tomar conta da criança, já que a babá estava desistindo do cargo, dando a desculpa de que não tem mais tempo, que ela tem que estudar. No 3º ano nunca estudou, de repente vai ter que estudar. E não quis aparecer no vídeo, sendo que esse vídeo, gente, muito pouco ia rodar na Argentina, né? Ia rodar mais no Brasil. Mas quem deve teme, não é? Esse pessoal que, eu não quero aparecer, eu não quero. Deve ter alguma coisa, não vou acusar porque eu não tenho certeza, mas a gente sabe que ela ia apresentar um amigo para ela para tomar conta do bebê. E essa desajuizada mental da estrangeirinha, eu não duvido nada que ela seria capaz de deixar o filho com esse rapaz. Por quê? Não são só os rapazes, só as pessoas do sexo masculino que podem fazer alguma coisa errada com um bebê. As pessoas do sexo feminino também fazem, né? Então, né, gente? E eu torci muito, gente, para que ela voltasse. Não porque eu não gosto, porque eu não admiro, porque não é por isso. Por causa das crianças. Por causa das crianças, mas principalmente por causa do bebê, que não tem o vocabulário ainda adequado para conversar, para explicar o que aconteceu. Então, gente, essa é a minha explicação, tá? Eu não sei se para ninguém ficar me chamando de mentirosa, né? Porque uns idólatras, como a Ana Mari diz, dos bolorentos, vieram me acusando de mentirosa,
senhora é mentirosa. Não, gente, eu não sou mentirosa. Não sou. Procuro fazer tudo na minha vida assim, com a máxima verdade. E nem sempre só com a minha verdade. Muitas vezes também com a verdade dos outros, né? E a minha verdade está sendo essa, mas assim, a minha, eu não sei se foi realmente isso que aconteceu, mas me ocorreu, bom, putz, se o exame nunca ficou, os documentos nunca ficaram prontos, nunca puderam ser entregues, sai como código errado, como erro na plastificação, erro de... Então, gente, na finalização, né? Lógico que o atendente não tem informações diretas sobre o que está acontecendo, o que aconteceu. Mas eu acredito, como eu tenho DNI de outro país, eu sei que é uma investigação dos nossos antecedentes também, certo? Dos nossos pais, o que eles faziam, se eles tiverem nome sujo, se eles tiverem praticado algum crime, gente, você não recebe a documentação. Não basta só a informação oral, verbal que você dá. Eles precisam de toda a documentação para uma investigação correta. Ninguém quer no país dele, gente, bandido, criminoso, devedores, não querem. Só no Brasil mesmo que a gente aceita tudo que é gente com problema de dívida, político que criminoso. Aqui, infelizmente, né? Mas nos países, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos. Os países aqui da América do Sul, como a Argentina, também esse novo presidente, ele entrou com toda a boa vontade de fazer uma limpa no país. E isso é ótimo. Por quê? Porque vai tirar tudo que não presta de lá, não é? Então é isso, gente, que eu queria falar por hora, tá bom? Mais tarde eu volto. Beijos, fiquem com Deus, pessoal. Para participar do nosso sorteio no dia 25, tem que ser inscrito do canal. Você pode se inscrever no último momento, 1 segundo antes do sorteio, mas tem que ser inscrito, tá bom? Porque após o sorteio eu vou ter que fazer essa verificação e se não tiver como inscrito não ganha, porque tem muita gente que acha que é meu inscrito e não é. Porque o YouTube ele vai trocando, ele vai mexendo e às vezes sem querer acontece de não ser inscrito, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.